Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 30 de agosto, nós queremos retomar o tema da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu há poucos dias em Lisboa. Nós tivemos aqui na Diocese já um encontro diocesano da juventude, no domingo retrasado, e tivemos o repasse de alguns jovens que foram para a Jornada Mundial, para a juventude da nossa Diocese. Eu pude também, ao celebrar com jovens, partilhar um pouco daquilo que eu vi na Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial foi um momento de Deus, um momento de graça, um encontro da juventude do mundo inteiro, de todas as partes do mundo, com o Santo Padre, com o Papa Francisco. E o Papa Francisco parecia um avô falando com os netos. A sua tranquilidade, a sua serenidade, a acolhida muito bonita que ele teve no meio dos jovens. Os jovens cantavam a todo instante: nós somos a juventude do Papa, nós somos a juventude do Papa. E o carinho com que ele acolheu a juventude, passando pelo meio, nas ruas onde estavam os jovens, 1,5 milhão de jovens, ele dava atenção a todos, cumprimentava, e o seu diálogo com a juventude foi muito próximo e muito bonito. Durante a estadia em Lisboa, o Papa teve muitos encontros, e um dos encontros que ele teve, como ele faz em todas as viagens, foi encontrar os seus irmãos jesuítas de Lisboa, de Portugal. Então, nesse encontro, o pontífice expressou para os jesuítas a sua preocupação com as guerras. Ele reiterou o apelo para dar a todos um lugar na igreja. Ninguém pode ser excluído da igreja, ninguém, absolutamente ninguém, nem idosos, nem jovens, nem crianças, nem pessoas de outras culturas, nem homossexuais, nem pessoas trans. Todos têm espaço dentro da igreja. E ele falou também com os jesuítas sobre o sínodo que está se aproximando, que aliás nós já estamos realizando o sínodo a partir de longas conversas nos nossos grupos de comunidades, nas pastorais, nas paróquias. Fizemos todo um trabalho e agora em outubro terá a primeira assembleia do sínodo e em outubro do ano que vem a segunda assembleia. E pela primeira vez haverá no sínodo a participação de muitos leigos, de mulheres, também pela primeira vez com direito a voto. Assim como os cardeais, os bispos vão votar, também os leigos vão votar. Então, nessa encontra com os jesuítas, ele falou de muitos assuntos e ele, por exemplo, falou da sua preocupação com as guerras, que depois da Segunda Guerra Mundial, muitas guerras têm sido incessantes em todo o mundo. E hoje vemos o que está acontecendo. São cerca de 50 guerras no mundo. Só na África são 30. O Papa tem sido um verdadeiro mensageiro da paz. Tem rezado pela paz, tem falado da paz, da importância do diálogo, de sentar as partes para dialogar e para cessar as guerras. Ele falou também das muitas resistências e atitudes reacionárias dentro da igreja. Pessoas que querem voltar ao passado em algumas realidades eclesiais e a resistência que fazem ao Concílio Vaticano II, que é um concílio da igreja que aconteceu entre 1962 a 1965, e há pessoas que não aceitam, que falam mal, que não aceitam a autoridade do Papa. Ele comentou, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem ficado impressionado porque há muitas pessoas de dentro da igreja que não aceitam um pensamento diferente, que não aceitam o Vaticano II e que não aceitam a autoridade do Papa. E o Papa Francisco então respondeu aos jesuítas diante dessa pergunta. Ele lembra que o indietrismo é inútil e que há uma justa evolução na compreensão das questões de fé e de moral. Também a doutrina progride,
disse o Papa, se consolida com o tempo, se expande e se torna mais firme, mas sempre progredindo. Os exemplos da história são concretos. Ele deu alguns exemplos. Hoje é pecado possuir bombas atômicas, mas antes não era. A pena de morte hoje é um pecado. Não pode ser praticada. E antes não era assim. Quanto à escravidão, alguns pontífices antes de mim, disse o Papa, toleravam a escravidão, mas hoje as coisas são diferentes. Então se muda, mas com critérios. Então há pessoas que querem ficar presas ao passado. Ele faz uma imagem, o Papa dizendo para cima, é a imagem que ele usa. A mudança é necessária, repete ele. Depois ele acrescenta, a visão da doutrina da Igreja como monólito está errada, mas alguns saem fora, voltam para trás. São o que eu chamo de indietristas. Quando se retrocede, forma-se algo fechado, desconectado das raízes da Igreja e perde-se a seiva da revelação. O Papa adverte, se você não muda para cima, você retrocede e então assume critérios de mudança diferentes daqueles que a própria fé lhe dá para crescer e mudar. E os efeitos sobre a moral são devastadores. Os problemas que os moralistas devem examinar hoje são, para o pontífice, muito sérios. O risco é ver a ideologia suplantar a fé. Pertencer a um setor da Igreja substitui a pertença à Igreja. E quando na vida você abandona a doutrina para substituí-la por uma ideologia, você perdeu. Perdeu como na guerra. Então há pessoas que têm substituído a doutrina, os ensinamentos da Igreja por uma ideologia. E isso é muito ruim, cria divisão. E o Papa falou também com os jesuítas sobre o mundanismo. Ele amplia o seu olhar na sociedade atual, que ele vê como excessivamente mundanizada. Algo que o preocupa muito, sobretudo quando a mundanidade entra na vida consagrada. Ele há pouco tempo falou com os clérigos de Roma, com a vida consagrada. Uma coisa é se preparar para dialogar com o mundo. Outra coisa é se comprometer com as coisas do mundo, com a mundanidade. E depois ele fala também de uma sociedade erotizada. Tudo vira erotismo. Então, que nós precisamos combater isso. E depois ele fala do acolhimento a todos. Sobre a questão da sexualidade, o Papa reitera o apelo para acolher as pessoas homossexuais na Igreja. É evidente que hoje essa questão é muito forte e a sensibilidade a esse respeito muda de acordo com as circunstâncias históricas, o Papa esclarece. Mas o que não me agrada, diz o Papa, nem um pouco, em geral, é que olhemos para o chamado pecado da carne com uma lupa, assim como se fez por tanto tempo com relação ao sexto mandamento. Se explorava os trabalhadores, se mentia ou trapaceava, isso não importava. Então veja, ele critica aqueles que têm preconceito, aqueles que afastam as pessoas da convivência, aqueles que não são compreensivos. O Papa diz que todos são convidados na Igreja. A atitude pastoral mais apropriada deve ser aplicada a cada um. Não se deve ser superficial e ingênuo, forçando as pessoas a fazer coisas e adotar comportamentos para os quais elas ainda não estão maduras ou não são capazes. Acompanhar as pessoas espiritualmente e pastoralmente requer muita sensibilidade e criatividade, mas todos são chamados a viver na Igreja. Nunca se esqueçam disso, disse o Papa. Então vamos continuar acompanhando ainda outros frutos da Jornada Mundial da Juventude e os ensinamentos que o Papa deu à juventude e acaba dando a toda a Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.